bastante nesse texto, que é riquíssimo ensinamento para nós, igreja, hoje. Mas, pastor, culto de Santa Ceia, você vai entender a mensagem que Deus tem para nós nesta noite. Já pregamos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Hoje nós vamos entrar no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 1 ao verso 12, que diz assim: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. E procurais viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Senhor, a Tua palavra foi lida, nos ensina e nos inspira através do Teu Espírito Santo, ó Pai, para que possamos meditar e aprender da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Paulo, escrevendo essa carta, ele por duas vezes deixa bem claro, continuar a progredir cada vez mais. Você tem no versículo 1 aí, e você tem no versículo 10. Então, Paulo escrevendo essa carta à igreja dos Tessalonicenses, instruindo a igreja, essa igreja que foi a igreja modelo para toda a Acaia, para toda a época, a região da época lá, a Ásia. Então, essa igreja se tornou modelo. Só que, de repente, começou a surgir dentro da igreja, através de judeus e através de falsos obreiros, alguns ensinamentos heréticos. E a preocupação de Paulo agora era com que esses irmãos viessem a negligenciar a verdadeira fé em Cristo e esperar pelo arrebatamento. Existia até alguma dúvida se alguém que morresse antes de ser arrebatado, se perderia a salvação. Aí Paulo explica que não. E é interessante que depois nós vamos ver aqui no capítulo 4, do verso 13 a seguir, que eu disse aqui na pregação do domingo passado, que você procura os comentaristas e todos são Zé do Muro, fica assim, ou em cima do muro ou sai de lado, né? Ninguém enfrenta o texto no original. E no capítulo 4, verso 13 aqui, quando você vê essa palavra dormir aqui, isso aqui você vai dar a entender que é um eufemismo, é uma palavra que Paulo usa aqui para abrandar. Por exemplo, a pessoa está na glória, não morreu, está na glória, né? É exatamente isso. Então, Paulo usa algumas palavras que as pessoas não prestam atenção. Mas nesta noite, com a ajuda de Deus, nós vamos discorrer aqui sobre esse texto, firmado num tema: continuar progredindo cada vez mais. Lembra um louvor antigo que dizia assim, que a igreja não pode parar, os varões não podem parar, a senhora não pode parar, a mocidade não pode parar, a igreja não pode parar.
Quando surgiu nos anos 80 a questão da ISO 9000 e a qualidade total, quem trabalha em multinacional, né? Você lembra disso? Tantos cursos que foram feitos, né, de qualidade total, QT, QT1, QT2, QT3, QT4 e assim por diante, né? Existia um lema na qualidade total, quer dizer, melhorar continuamente. E eu quero falar exatamente sobre isso, melhorar continuamente. A igreja não pode estacionar, porque nós pentecostais, irmãos, vamos ser sinceros. Quando nós recebemos o dom de Deus, a tendência é puxar o freio de mão e colocar, se der para colocar as rodas dianteiras do veículo na guia para segurar, para não andar mais do mesmo. E não é assim. Receber um dom tem que procurar progredir para receber outro dom. Não, a igreja não pode parar, a igreja tem que continuar. Então, continuar progredindo cada vez mais. A igreja era modelo, e Paulo fala assim, ó, vocês têm que continuar progredindo cada vez mais. Se no mundo o lema é melhorar continuamente, por que nós cristãos também não podemos ter esse lema para nós, melhorar continuamente, cada dia? Eu sei que é difícil, irmãos, é difícil, mas não é impossível. Tudo depende do nosso querer, depende da nossa vontade. Deus não obriga ninguém. Deus não pega você e coloca você de joelho. Você dobra o seu joelho se você quiser. Agora eu sempre falo uma coisa. É preferir ficar diante de Jesus de joelho do que ficar em pé diante de homens ímpios. É preferir ficar de joelho diante de Jesus do que ficar em pé diante de homens ímpios. Então a igreja tem que rever os conceitos. Porque muitas vezes, irmãos, nós esquecemos da nossa vida espiritual. Então temos uma exortação de Paulo aqui para vivermos santificado no nosso relacionamento com todas as pessoas. Capítulo 4, verso 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste nós, e que de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Continuar a progredir. Na nossa vida, nossa caminhada, dia a dia, por exemplo, você começa a praticar um esporte. Hoje você não rende o que você vai render daqui a uma semana. Hoje você não alcança o que você vai alcançar daqui a um mês. Porque dia a dia você vai praticando. A mesma coisa é a vida cristã, irmãos. Dia a dia temos que ir melhorando espiritualmente. De que maneira? Lendo a Bíblia, jejuando, meditando na palavra de Deus, buscando ter comunhão com Deus e com os irmãos. Mas infelizmente, irmãos, a questão da coinonia hoje também está muito individualizada. Eu estou bem, eu estou preocupado com o restante. E Paulo ensina para a igreja tessalônica que não é desse jeito. A preocupação de um para com todos. Então, melhorar continuamente, continuar a progredir. Temos que entender que progresso na vida cristã depende da nossa obediência. Deus não vai fazer você levantar para você ler Bíblia. Ele vai, através do Espírito Santo, despertar você. E vai colocar na sua mente e no coração o desejo de você ler a Bíblia. Mas você vai ler se você quiser. Agora, se você não quiser, você não lê. Só que você não vai desfrutar das bênçãos que Deus tem para você, se você executar a vontade do Espírito. Porque quantas vezes, irmãos, a gente é acordado de madrugada e pensa que perdeu o sono, mas não é. É Deus querendo falar conosco. E nós perdemos a oportunidade de falarmos com Deus.
Temos que entender que o que progressa na vida espiritual depende da obediência. Não é metodologia, não são métodos, depende da nossa obediência e da nossa vontade. Progredir na vida cristã é viver no poder de Deus e da sua palavra. Para mim progredir, eu tenho que depender de Deus e do poder da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus santifica, é a palavra de Deus que limpa. Jesus diz em João 6,63, a palavra que eu vos tenho dito é espírito e é vida. Agora, as igrejas hoje, na maioria dos casos, não gostam de ler Bíblia e não gostam de pregação, irmãos. Estava conversando com uma pessoa esses dias, falou assim, pastor, eu estou congregando numa igreja, está lotado lá. Só que tem uma coisa, o culto começa às 6 horas, termina às 10 horas da noite. Só que das 6 às 9h30 é só música. É só louvor. É louvorzão disso, louvorzão daquilo. Eu falei, rapaz, mas não pode ser. Vai lá para ver. Falei, é brincadeira. 4 horas de culto, meia hora para ficar para mensagem? Ô irmãos, alguma coisa está errado. Alguma coisa está errada. Deus quer que nós venhamos a progredir cotidianamente, através da unção do Espírito, da palavra de Deus. Outra coisa que eu aprendo nesse versículo primeiro, progredir na vida cristã não é ser atraído pelas tentações da vida. Eu progrido na vida cristã para não ser atraído pelas tentações da vida. Se eu não progredir, as tentações vão me seduzir, irmãos. Se eu não progredir na vida cristã, em comunhão com Deus, em harmonia com Deus, viver conforme o querer de Deus, as tentações vão me seduzir. E depois de seduzir, que Tiago diz? Que a tentação vem. Mas o pecado, depois de ser consumado, é que gera a morte. Você pode ser tentado, mas você só vai resistir à tentação se você estiver alicerçado em Deus e na palavra de Deus. É por isso que Paulo está ensinando essa igreja aqui, a como ter uma vida cristã abençoada e continuar sendo abençoada. Porque nós não estamos falando sobre o tema, a justiça retributiva de Deus, lá do capítulo 1. Que o que o homem semear, Gálatas 6,7, Paulo deixou bem claro para eles, o que o homem semear vai colher, o que nós semeamos vamos colher. Eu sempre falo, você semeia semente de alface, você não vai colher tomate não, você não vai colher tomate não, você vai colher alface. Se nós semeamos para essa vida aqui, nós vamos colher dessa vida, mas se semeamos para a vida eterna já está garantida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Santa Ceia, irmãos, é um culto de introspecção, para nós vermos como está a nossa vida, melhorando cada dia na presença do Senhor. Está aqui os elementos, é pão, é suco de uva, é suco de uva. Mas representa o corpo e o sangue do Senhor. O que mais eu aprendo nesse versículo primeiro? Progredir na vida cristã é não rebaixarmos os padrões morais estabelecidos pela palavra de Deus. Progredir na vida cristã, irmãos, isso aqui é profundo demais. Progredir na vida cristã é não rebaixarmos os padrões morais estabelecidos pela palavra de Deus. Versículo 2, porque vós bem sabeis que mandamentos tenho dado pelo Senhor Jesus. Hoje tem pessoas rebaixando os padrões morais da palavra de Deus para viver segundo o seu bom prazer, segundo o seu bel prazer, segundo a sua tradição, segundo o seu costume. Eu penso assim e eu quero desse jeito. Não, irmãos, a palavra de Deus é um padrão. Aprendemos aqui ontem. Na escola bíblica, aliás, que lição o pastor Manuel ministrou ontem. Irmãos, coisa tremenda. Existe um padrão. Agora, hoje estão rebaixando os padrões morais da palavra para trazer. Nós temos que atrair, irmãos. Quem atrai o ser humano para Jesus chama Espírito Santo. João 16. Quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Música, metodologia, inovações não atrai, entusiasma, dá emoção.
Show! É coisa bonita, irmão, isso é coisa bonita. Opa, se é bonito. Não vamos ser demagogos, não. Esquece coisa bonita, mas o que atrai o ser humano para Jesus chama Espírito Santo de Deus. É Ele que atrai. Nada pode mudar esse princípio. São princípios. Então, progredir na vida cristã é não rebaixar os padrões morais estabelecidos pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso e acabou. Não existe outra coisa. Outra coisa que eu aprendo nesse versículo 2 agora, progredir na vida cristã é viver a palavra como fundamento da vida. O salmista diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Está guardada. Quando vem o pecado, ela está guardada aqui, ela me alerta. Opa, o sininho tocou. Eu tenho um alerta, eu tenho um sinal, eu tenho uma advertência. Então, progredir na vida cristã é viver como fundamento da vida, fundamento para a vida cristã. Progredir na vida cristã é viver a palavra como fundamento de vida. A minha vida depende da palavra e eu vivo pela palavra de Deus. Outra coisa que eu aprendo agora no versículo 3, progredir na vida cristã, é quando eu sinto que a palavra de Deus demonstra o baixo padrão moral da sociedade contemporânea. Presta atenção nesse versículo 3 agora. Vê se nós enxergamos isso aqui. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E você começa a procurar, você começa a entrar pesquisar no texto original, e você vai entender que isso aqui quer dizer o seguinte: progredir na vida cristã é quando eu sinto que a palavra de Deus demonstra o baixo padrão moral da sociedade contemporânea. Eu vejo que o mundo está perdido e que a minha ideologia, através da palavra de Deus, é a correta. Hoje tem pessoas, irmãos, que acham que os padrões do mundo estão corretos para a vida dela. Não, irmão, você está enganado. Os padrões morais da igreja é um, o padrão moral do mundo é outro. Não podemos chegar a uma conclusão sem observarmos isso. E Paulo está ensinando essa igreja exatamente essa questão. Era uma igreja modelo, mas tinha que continuar progredindo, para não voltar às velhas práticas. Porque vou dizer uma coisa para você, irmãos: voltar às velhas práticas é um atraso de vida danado. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse versículo 3, progredir na vida cristã é a separação de tudo que ofende a Deus. Verso 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhai da prostituição. O que é progredir na vida cristã então, pastor? É a separação de tudo que ofende a Deus. Isso ofende a Deus? Para mim não serve. Mas não é pecado, mas não serve para mim. O que Paulo diz? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não. Para mim, isso não serve. Já contei testemunho para os irmãos do emprego que foi ofertado para ganhar. Rapaz, eu não mereço isso não, rapaz. Aí o sócio do meu amigo, né? Tem as amigos que é uma benção, né? O senhor está achando pouco, a gente pode aumentar a oferta. Eu falei, não é isso não. É que eu sou cristão, eu não posso jamais executar um trabalho desse, de jeito nenhum. Ser gerente de uma casa, que é isso, irmãos? Pelo amor de Deus. Não, mas você vai trabalhar das 9 à 1 da tarde só. Você só vai receber bebida, cigarro, só esse tipo de coisa aí, e fazer os acertos. Não, já tem o acerto com Jesus, está tudo certo. Obrigado, eu agradeço pela oferta, mas esse trabalho para mim não serve. Mas o dinheiro, irmãos, Satanás sabe aonde ele vem nos tentar. Ele sabe onde ele vem nos tentar. E os irmãos que são mais antigos aqui, lembra a nossa igreja lá de Ribeirão Pires, onde começou? O Valdemir não lembra, na casa do presbítero. O presbítero entregou a igreja, que nós quando chegamos lá, ficou eu, o pastor Paiva indo lá dirigir a igreja lá. O presbítero abandonou a igreja para ir ser gerente daquele motel, lá naquela estrada lá que vai de Ribeirão para Suzano lá. Vou ganhar dinheiro. E ganhou dinheiro, ficou rico. Deus que abençoe ele, mas que se converta. Irmãos,
Nós não podemos mudar os padrões estabelecidos pela palavra de Deus para nossas vidas. Nós temos um compromisso com Deus e com a palavra dele. Israel pecou muito por causa disso. Não deu ouvido e não obedeceu a palavra de Deus. Que mais eu aprendo agora nesse versículo 4 agora? Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Que eu aprendo aqui? Progresso na vida cristã é saber possuir nosso corpo em santificação. O que é santificação? Separação para Deus. Nem tudo, irmão, nem tudo é lícito para fazer por cristão, não. O cristão tem que saber usar o seu corpo para a santificação. Que mais eu aprendo esse versículo 4 aqui? Progresso na vida cristã é obedecer os padrões divinos de pureza e retidão. O que Deus requer na sua palavra, eu tenho que respeitar e obedecer, nada mais do que isso. Eu sempre falo, as pessoas falam assim, o Velho Testamento, a lei era tão difícil. Difícil? Difícil é Mateus capítulo 5. Ali que é difícil. Ali, Jesus fala assim, ouviste que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se olhar cobiçando, já pecou. Eita, rapaz. Ouviste que foi dito aos antigos, não matará. Eu, porém, vos digo, se alguém maldisser o seu irmão, irmãos, a coisa é mais complicada do que a gente pensa, irmãos. Toma muito cuidado com isso. O que mais nós aprendemos aqui agora no versículo 5? Não na paixão de concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Paulo agora diz assim, progresso na vida cristã é saber nossos deveres e executar, porque os gentios ficam olhando para nós, ficam tentando observar a nossa vida. Agora o versículo 6, Paulo diz assim, ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Progredir na vida cristã é viver sem querer levar vantagem sobre outros. O que mais tem são pessoas que querem levar vantagem. Parece que está no sangue do brasileiro, irmãos. Eu era doido para comprar uma Brasília. Aí o presbítero, tudo irmãos, né? Gente boa. Aí o presbítero tinha uma Brasília para vender. Comprei a Brasília. Fui dar uma volta na Brasília, né? Fui para andar e tal. Aí chegava numa curva assim, fazia toc, toc. Aí levei no mecânico, deixei lá o mecânico, estava trabalhando das 2 às 10. Aí o mecânico falou assim, Pedrosa, descobri qual é o problema. Tocou o telefone lá no emprego. Falou assim, só que eu só descobri, vou deixar aqui para você ver se você quer que faça o serviço. Tá bom, tá bom. Aí no dia seguinte, de manhã cedo, fui lá ver. A Brasília tem 2 caixas de ar na lateral. O que o camarada fez? Aquelas caixas tinham apodrecido, ele mandou no funileiro, colocou um caibro e encheu de massa de cimento e pintou em cima. Pintou. Estava novinha. Só que quando fazia a curva, aquele caibro com o cimento, ele estourava. Aí eu fui falar com ele, falei, rapaz, não, quem fez isso aqui foi fulano de tal, outro irmão da igreja. Funileiro. Falei, rapaz. Aí eu falei com o irmão, falei assim, eu fiz porque ele mandou. Irmãos, não tem que levar vantagem. Porque Deus está vendo, irmãos. No meu caso, eu perdoei, está tudo certo, né? Fiquei no prejuízo, tive que mandar colocar as caixas novas. Mas, irmãos, nós não podemos ter esse desejo maligno. Isso é maligno, irmãos. Eu sei que muitas vezes, nós brasileiros, lembra até da lei do Gerson, levar vantagem em tudo, até que o Gerson ficou doido com essa propaganda, né? Depois que já era tarde, né?
levar vantagem em tudo, não é assim não, irmãos. Paulo deixa bem claro sobre essa questão aqui, irmão, no versículo 6 aqui, ó. Progredir na vida cristã é viver sem querer levar vantagem sobre outras pessoas. Ninguém oprime ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos, testificamos. A lei da semeadura existe, a justiça retributiva de Deus exige que o homem fizer de errado, ele vai pagar pelo erro, não tem negócio. Não tem negócio. Outra coisa que eu aprendo agora, irmãos, no versículo 7 aqui agora. Porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para santificação. No chamado de Deus já temos santificação posicional. Deus, quando nos chama pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, já nos coloca na posição de santo, porque nós somos santificados pelo Espírito Santo, que age em nós. Santificação posicional. Não é a santificação progressiva cotidiana. Santificação posicional é para chamar de filho, para regeneração. Agora o regenerado, irmãos, aí agora eu brigo nessa tese. O regenerado vai dar testemunho de vida que ele nasceu de novo, porque Paulo diz, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas eram passadas, tudo se fez novo, é nova criatura, é nova fonte, é nova vida, é novo ser, é novo testemunho. O que eu aprendo mais nesse versículo 7? No chamado de Deus temos que viver no Espírito e não na carne. Por isso que Paulo cansou de falar sobre Romanos capítulo 8, tem vários versículos que falam sobre isso. E o capítulo 5 de Gálatas que fala sobre o fruto do Espírito Santo. E Paulo no cheque, mas assim, se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. É a nossa obrigação como cristão, progredir na vida cristã. O que mais eu aprendo aqui nesse versículo 8 agora? Portanto, quem despreza isto... Agora, Paulo dá uma chamada na igreja tessalônica e na minha pessoa. Não sei se dá nos irmãos. Versículo 8. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus que nos deu também o seu Espírito Santo. Se eu não obedecer tudo o que ele falou aqui, eu não estou desprezando o homem, não. Estou desprezando a Deus que mandou ele escrever isso para a igreja. Porque Paulo era um homem de Deus, o apóstolo de Deus, escrevendo para educar, ensinar a igreja. E o pregador nada mais é do que um agente de Deus para instruir as pessoas, irmãos. Só que as pessoas, ao invés de instruir... Você sabe qual foi o grande mal da tribo de Levi? Você sabe qual foi o grande mal da tribo de Levi? Abre a sua Bíblia em Malaquias capítulo 2. Não vou falar sobre dízimo, não. Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo 2, para nós sermos mais redundantes, diz assim, versículo 3 a seguir. Eis que vos corromperei e a semelhante espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com eles sereis tirados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu concerto com ele foi de vida e de paz, e eu las dei para que me temesse. Eu dei a lei, eu dei a palavra para eles me temer. E me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou dos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Por quê? Por quê? Os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Mas agora vem a repreensão. Mas vós vos desviaste do caminho, e muitos fizeste tropeçar na lei. Corrompeste o conceito de Levi, diz o Senhor dos exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante do povo, visto que não guardaste os meus caminhos, não fizeste, mas fizeste acepção de pessoas. Aí Paulo fala para mim e para você assim, ó. Portanto, quem despreza isso, não despreza a homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Obedecer a palavra de Deus não é opção, é mandamento, é ordenança.
Obedecer à palavra de Deus, irmãos, não é se eu quiser, é o meu dever como filho de Deus. É obedecer à palavra de Deus. Aí Paulo assim, quem não obedece isso, não despreza o homem. Paulo está dizendo, eu não estou preocupado comigo, estou preocupado que vocês estão deixando de obedecer a Deus. Como no caso lá dos levitas. Os sacerdotes vão me buscar instrução na boca deles. Só que eles desprezaram a lei de Deus. Não deram o devido valor à palavra de Deus. E hoje muita gente está vivendo com essas artimanhas. Então quem não obedecer os ensinamentos dos apóstolos, está regredindo na vida espiritual. Quem não obedecer, está regredindo na vida espiritual. Não obedecer o ensinamento de Paulo é negarmos a verdade do Evangelho de Cristo. E agora no versículo 9 ao versículo 12, Paulo vai falar agora sobre o amor fraternal, a koinonia. Então nós vemos aqui agora, Paulo fala assim, quanto porém o amor fraternal, não necessitai que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. O que eu aprendo aqui, irmãos? O amor fraternal é a prova da koinonia da igreja neste mundo. Se nós não tivermos uma harmonia entre nós, que exemplo nós vamos dar para as outras pessoas, irmãos? Se nós como cristãos, eu sei que tem muitas coisas que você não pode aceitar, mas nós como cristãos, nós temos muitas vezes ser tolerantes? Temos. Agora não vamos ser praticantes daquilo que mexe com a nossa vida cristã. Então o amor fraternal é a prova da koinonia da igreja neste mundo. Os membros em comunhão um com os outros, em comunhão com Deus. O amor fraternal faz parte do progresso da vida cristã. Porque o amor, irmãos, o amor fraternal, a koinonia, é fruto do Espírito Santo. Lá em Gálatas capítulo 5, lá quando fala do fruto do Espírito, primeiro coloca amor. É fruto do Espírito. Uma igreja que não tem a ação do Espírito, não tem amor um pelos outros, não tem amor pelas almas, pela salvação das pessoas. Não existe esse amor. Mas a igreja tem koinonia, comunhão, ela tem amor um pelos outros e tem amor pelas almas que estão perecendo. Quantas almas estão perecendo? Irmão, sexta-feira eu cheguei em casa, derrotaram, pergunta da minha esposa. Assaltaram o coitado desse rapaz do ponto, que está morando aqui no ponto do ônibus aqui, ó. Trouxeram uma marmita, o rapaz do restaurante trouxe uma marmita para o camarada, a molecada pegou, saiu comendo a marmita do rapaz, ele ficou aí chorando, né? Falei, eu tenho aqui isso aqui, ó, compra um lanche para você, posso fazer mais nada. Esse moleque comendo a comida do rapaz. Roubar de mendigo, irmãos, roubar de quem precisa. Irmãos, foi o irmão Francisco, Tiago Francisco, falou assim, irmão, o ser humano chegou no limite. Não é possível. Não é possível, irmãos, uma coisa dessa. Roubar a marmita de comida que a pessoa ganhou. Ô, irmãos, só Deus para ter misericórdia do ser humano mesmo. E Ele tem misericórdia, então amor fraternal, vamos amar uns aos outros, porque Cristo nos amou primeiro. É exatamente isso que vos amei uns aos outros, porque eu vos amei primeiro. Esse é o amor fraternal, é o amor cristão, que é fruto do Espírito Santo. O amor fraternal é destaque na vida daqueles que progridem no Evangelho. A pessoa que mais ama, irmãos, é a pessoa que progrediu no Evangelho, cresceu na graça e no conhecimento, ela tem uma vida equilibrada. Ela não cresceu muito na graça e nem no conhecimento, ela tem equilíbrio na vertical e na horizontal. Porque tudo que cresce desequilibrado não dá certo. Se eu crescer muito na graça, eu fico engraçado. E se eu crescer muito no conhecimento, eu fico demagogo. São duas coisas bem distintas. Agora, colocar de equilíbrio, aí sim, irmãos, aí a coisa funciona. É por isso que Pedro fala na sua segunda carta, mas antes crescer na graça do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Como escreveu o nosso amado irmão Paulo. Coisas difíceis de entender para idosos e inconstantes, mas para vós que sois salvos, é uma outra coisa. É a preciosa palavra da vida eterna. Aleluias! Oh, irmãos, como isso é importante para nós cristãos.
que mais eu aprendo aqui agora nesse versículo 10 agora? Veja aqui, porque também já assim o fazeis, para que com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortamos, porém, que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. Progredir cada vez mais. Amor fraternal, ele é extensivo a todos os irmãos. O amor fraternal tem que aumentar e não diminuir. Amor fraternal, coinonia, comunhão, fruto do Espírito Santo, ele aumenta, não diminui, e não pode estacionar, não. Essa igreja estava sofrendo ataque tudo quanto é lado, e a preocupação de Paulo exatamente era essa, eles estacionarem ou voltarem, mas Paulo está instruindo a igreja, para eles continuar a marchar, vamos em frente, como diz aquele louvor, cristão, ei avante, com a palavra de Deus, vamos marchar, continuar marchando para aquele bom país. Que mais eu aprendo aqui agora no versículo 11? E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Que eu aprendo aqui, vivemos não promovendo conflitos ou participando de conflitos. Tem muita gente, o pastor Manuel usa uma tese, e ele tem razão quando ele fala, existe nas igrejas pentecostais o ministério da encrenca. Que tem, olha, principalmente obreiro, irmãos, obreiro, é uma bênção de Deus, como gosta de encrenca, né? Então, existem pessoas que é o ministério da encrenca, é complicado, mas é verdade, você tem que falar a verdade, irmãos. Esse ministério não existe na igreja, mas foi colocado por quê? Por causa do ser humano. Então, nós temos que progredir, mas não promover conflito, nem participar do conflito, não. Você quer brigar, você briga, eu não vou brigar, não. Eu estou caindo fora, eu sou de paz, eu não quero encrenca, não, tchau mesmo. Por que isso? Vou perder a minha bênção, perder a minha tranquilidade, perder a minha, muitas vezes, alguma coisa boa que Deus tem para mim, por causa de fofoca, de contento. Não, mas vamos seguir em frente, vamos continuar. Versículo 11 que eu aprendo mais aqui. Trabalhar para o centro próprio é o princípio estabelecido por Deus lá quando Adão pecou. Você vai comer do seu rosto, você vai trabalhar, rapaz. Você tinha tudo de graça aqui, está tudo na tua mão. Agora você vai ter que suar para você comer, tá bom? E assim por diante. E o versículo 12 agora, para nós encerrarmos, que Paulo diz assim, para que andeis honestamente para os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. O que eu aprendo aqui, irmãos? O bom testemunho é a maior prova do progresso da vida cristã. O bom testemunho é a maior prova do progresso da vida cristã. Se eu não provar para os outros, através do meu testemunho, que eu sou cristão, eu não estou progredindo na minha vida cristã. Não estou progredindo. E cada dia tem que progredir, caminhar cada dia, vamos progredindo, paulatinamente, vamos caminhando. E para encerrarmos, como estamos progredindo na vida cristã, cada um se autoexamine, porque a mensagem da Santa Ceia vai ser bem lida, Paulo deixa bem claro isso. Examine esse homem a si mesmo e coma e beba desse cálice. Nós não podemos julgar ninguém, irmãos. Nós não. Quem julga é o Senhor. Mas uma coisa é você ter o Espírito Santo para te ajudar a iluminar as suas necessidades e aquilo que necessita dentro de você.